Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Gente, nessa aula de hoje, vamos lá para a página 84 do nosso livro didático, tá? Vamos fazer juntos aqui algumas questões que versam basicamente sobre substantivos, ok? Vamos juntos então. E claro, né, como sempre, alguma interpretação de texto aqui de alguns trechos ainda daquele texto lá, narrativa, O Uivo da Fome, tá? Ainda continuamos falando sobre ela. Então, leia a seguir o trecho que inicia a narrativa. Vamos fazer essa leitura juntos. O dia começou bem, não haviam perdido cães durante a noite e se puseram a caminho da trilha e no silêncio, nas trevas e no frio, com uma disposição bem entusiasta. Bill parecia ter esquecido os presságios da noite anterior, até que brincou com os cachorros quando, ao meio-dia, eles viraram o trenó num pedaço difícil do percurso. Ok, vamos para a primeira questão aqui. Que substantivos ajudam o leitor a construir uma imagem do lugar em que se encontram as personagens. Que substantivos que ajudam o leitor a construir essa imagem, a imaginar que lugar é esse? Como é descrito ali. Os substantivos, trilha, né? Que aí eu localizo, eu imagino uma trilha. Silêncio, eu imagino como que estava o lugar naquele momento. Trevas, frio. Então, são esses substantivos aqui que ajudam nós, leitores, né? A construirmos uma imagem do lugar em que se encontram os personagens naquele momento. Então, os substantivos, trilha, silêncio, trevas e frio, ok? Trilha, silêncio, trevas e frio. São esses os substantivos que ajudam o leitor a construir uma imagem do lugar em que se encontram os personagens. Vamos para a letra B. Que expressões indicam quando aconteceram os fatos narrados? Que efeito elas dão à narrativa? Prestem atenção, que aqui nós temos em uma mesma questão, nós temos duas perguntas que devem ser respondidas. Então, vamos à primeira. Que expressões indicam quando acontecem os fatos narrados? Bom, vou voltar ali ao texto, eu encontro as expressões durante a noite, noite anterior e ao meio-dia. Então, eu tenho essas expressões presentes nesse trecho aqui, né, que são, que indicam quando que aconteceram esses fatos. Ok, agora a segunda questão embutida nessa letra B. Que efeito elas dão à narrativa? Que efeito que essas expressões que eu acabei de citar para vocês dão à narrativa? Gente, essas expressões fazem o quê? Fazem o leitor a perceber a passagem do tempo, construindo a sequência narrativa. Certo? Então, essas expressões aqui, durante a noite, noite anterior e ao meio-dia, fazem o leitor perceber a passagem do tempo, construindo a sequência da narrativa. Vamos para número 2. A tensão na narrativa também pode ser percebida pelo modo como os personagens se expressam. Leia esta fala de Henry. Ei, Bill! Henry gritou. Cuidado, não se arrisque. Letra A. O efeito seria o mesmo se a palavra gritou fosse substituída por falou? Justifique. Gente, será que se eu usasse o verbo falar ao invés do verbo gritar nessa frase ali, o efeito seria o mesmo? Gente, falar é muito diferente de gritar, né? Falar é uma expressão que não sugere tanta atenção, já o gritar sugere uma atenção imensa, né? Então, a resposta aqui seria não. O efeito seria o mesmo? Não, o efeito não seria o mesmo. Agora vamos justificar. Por que não seria o mesmo? Porque o verbo gritar sugere maior tensão, o que combina mais com o momento que os personagens estão vivendo, ok? Então, o efeito não seria o mesmo, porque o verbo gritar sugere maior tensão, o que combina mais com o momento em que os personagens estão vivendo. Combina mais com esse momento aqui da história, certo? Letra B. Além do uso da palavra gritou,
há outro recurso nessa fala que também evidencia a atenção do personagem. Que recurso é esse? Vamos voltar ali para a frase. Vamos reler. Ei, Bill! Henry gritou. Cuidado, não se arrisque. O que eu tenho aqui, além do verbo gritar, né? Que como recurso aqui que me ajuda a perceber, que evidencia mais essa tensão. O sinal de pontuação, né, gente? Observem que o ponto de exclamação foi usado 3 vezes aqui, né? Eu tenho depois o nome Bill, depois de cuidado e depois de não se arrisque. Então, além do uso da palavra gritou, qual é o recurso que evidencia a atenção do personagem? O sinal de exclamação, utilizado 3 vezes, ok? Então, o recurso é o sinal, o ponto de exclamação, que foi utilizado 3 vezes. Número 3, vamos lá. Releia o trecho. Ao se aproximar dela, ele se tornou subitamente precavido. Reduziu a marcha até um andar alerta e desconfiado, e então parou. O que as palavras destacadas sugerem? Quais são as palavras em destaques ali, gente? Subitamente, precavido, alerta e desconfiado. O que essas palavras sugerem? O que eu posso imaginar a partir dessas palavras? Elas sugerem uma atmosfera do quê, gente? Uma atmosfera de perigo, uma atmosfera de tensão, de expectativa, ok? Então, as palavras subitamente precavido, alerta e desconfiado sugerem uma atmosfera de perigo, de tensão e expectativa. Pessoal, aqui na página 85 nós temos ali algumas características, né? Sobre a narrativa de aventura. Vamos aqui fazer a leitura. Nós já vimos isso, mas vamos aqui relembrar juntos, né? A narrativa de aventura em resumo. Finalidade. Qual que é a finalidade principal da narrativa de aventura? É entreter, né? A finalidade principal é entreter o leitor, é o entretenimento. E as características? Encadeamento dos fatos, que podem conter elementos reais ou fictícios, imaginativos ou vivenciados. Os protagonistas costumam ser heróis ou heroínas que superam obstáculos e vencem desafios para cumprir seus objetivos. Mas há casos em que anti-heróis ou anti-heroínas também, né, podem ser os personagens principais. Predominância de sequências textuais narrativa e descritiva, grande ocorrência de palavras que situam os acontecimentos no passado, pode apresentar diferentes tipos de narrador personagem, o narrador observador ou também o narrador onisciente. A fala das personagens pode ocorrer por meio de discurso direto, aquele que eu utilizo o travessão, né? Ou discurso indireto, onde o narrador cita o que os personagens disseram, né? Esse é o discurso indireto. Em geral, o enredo das narrativas de aventura compõe-se de situação inicial, complicação, clímax, situação final e desfecho. De modo geral, ela se desenvolve dessa maneira. Vamos aqui, continuando, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre substantivos, tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo da narrativa de aventura que você leu, no texto 2, o narrador descreve o cenário e prepara o leitor para o que irá acontecer. Releia. Vamos lá. O dia começou bem. Não haviam perdido cães durante a noite e se puseram a caminho na trilha e no silêncio, nas trevas e no frio, com uma disposição bem entusiasta. Bill parecia ter esquecido os presságios da noite anterior e até brincou com os cachorros quando, ao meio-dia, eles viraram o trenó num pedaço difícil do percurso. Vamos lá. Que substantivo próprio foi usado nesse trecho? Muito fácil, né, gente? Para vocês, muito fácil. Qual é o substantivo próprio que eu tenho aqui? O nome, né? Bill, substantivo próprio. Número 2. Com que finalidade esse nome próprio foi empregado? Qual a finalidade, gente, do substantivo próprio ali? Para identificar. E para identificar quem aqui? Para identificar um dos personagens da narrativa, ok? Então, a finalidade, né,
pela qual foi empregado, foi colocado esse nome próprio ali, para que nós possamos identificar ali um dos personagens da narrativa. Número 3. Que palavras possibilitam ao leitor imaginar o cenário descrito? Que palavras informam o tempo em que os fatos ocorreram? Vejam, mais uma vez, eu tenho duas perguntas aqui em uma. E isso costuma acontecer bastante em testes, provas, né? E muitas vezes vocês respondem apenas a primeira questão, a primeira pergunta. Então, vamos por partes aqui. Que palavras possibilitam ao leitor imaginar o cenário descrito? Ok? Palavra: trilha, silêncio, trevas, frio, dia, noite anterior e meio-dia. Que palavras informam o tempo em que os fatos ocorreram? Não, então vamos separar aqui que fica melhor, né? Então, que palavras possibilitam ao leitor imaginar o cenário descrito? Trilha, silêncio, trevas, frio, ok? E aqui a outra parte da pergunta: que palavras informam o tempo em que os fatos ocorreram? Palavras que informam o tempo aqui: dia, noite anterior e meio-dia. Então, fica assim, a primeira parte da pergunta ali que palavras possibilitam o leitor imaginar o cenário, que são as palavras trilha, silêncio, trevas e frio. Essas palavras, esses substantivos, permitem com que eu imagine o cenário. E que palavras informam o tempo em que os fatos ocorreram? Agora, palavras que me situam no tempo, que me dão a localização de tempo: dia, noite anterior e meio-dia, ok? Vamos ali para a página 86. Então, aqui, gente, já vimos que essas palavras são substantivos, né? E que, acompanhadas de outros elementos do texto, ajudam o leitor a construir os espaços pelos quais os personagens se aventuram e a criar o clima da história. O substantivo pode assumir outras classificações que veremos a seguir. Vocês têm alguns slides, né, pessoal, que eu passei para vocês, que tem as explicações aqui sobre substantivos, né? Mas vamos lá. Substantivos primitivos e derivados. Primitivos e derivados são classificados de acordo com sua origem. Primitivo, aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Aqui temos alguns exemplos: pedra, dia e rocha. Derivado, aquele que é formado a partir de uma palavra primitiva, né? Ele é formado a partir de uma palavra já existente na língua, né? Exemplo: pedreira, que é formado a partir da palavra pedra; diário, a partir da palavra dia; rochedo, que é formado a partir da palavra primitiva rocha. Substantivos simples e compostos. Simples e compostos são classificados de acordo com o número de palavras que os compõem. Substantivo simples é formado por uma só palavra, e o composto formado por mais de uma palavra, ok? E os coletivos, gente, são aqueles que mesmo no singular nomeiam um conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Aqui temos alguns exemplos: fauna, conjunto de animais de uma região; plateia, que diz respeito a um grupo de pessoas; banda, de músicos; elenco, de artistas, e assim por diante. E o coletivo e seus usos aqui. O coletivo é pouco empregado pelos falantes da língua, tanto na modalidade oral, quanto na oral da língua, como na modalidade escrita, mesmo em situações que exigem o uso de um registro mais formal. Prefere-se muitas vezes, em vez de empregar um substantivo coletivo, utilizar locuções ou expressões, né, que exprimem o mesmo significado. Veja alguns exemplos desse tipo de uso. Aqui, usa-se várias ilhas no lugar de usar o coletivo arquipélago, né? Dificilmente as pessoas usam o substantivo coletivo, o que é uma pena, porque a nossa língua é muito rica, né? Ela nos dá várias possibilidades, assim. Por isso, gente, que é importante ler bastante, né? Quanto mais você lê, mais o teu vocabulário se enriquece e mais você consegue usar tudo que a língua nos oferece. Utiliza-se uma porção de peixe em vez de falar cardume. Pessoal, nessa aula por hoje é só. Voltamos numa próxima aula fazendo mais algumas atividades do livro aqui juntos, tá? Fiquem bem e até a próxima!